Então vamos lá, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz assim: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Então o tema, a família que eu sonhei. A família que eu sonhei. Vamos estar orando. Querido Deus, nesta tarde nós te pedimos a tua bênção, fala conosco, ministra no nosso coração, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o teu nome seja glorificado, Pai. Aqui nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, olha só, nós estamos na semana da família, e nós estamos falando sobre família, e olha que a Bíblia diz: honrado seja entre todos o matrimônio. O que é o matrimônio? É a família, é o casamento, não é? E o casamento, ele se institui uma família. Então, o matrimônio, a família, é algo que temos que honrar, não é? Então a Bíblia diz que a família é a criação de Deus. Então quem criou a família? Deus, não é? Lá no princípio, tudo que Deus faz é bom, Ele é perfeito. Então Deus é perfeito, Ele é bom e Ele criou a família. Então a família é algo bom, é algo maravilhoso. E você vai ver como que é importante a família, irmãos, e o papel do pai e da mãe. E se você não teve pai ou mãe, como que você também perdeu algumas coisas, falta algumas coisas, até no sentido espiritual também. A Bíblia diz: honrado seja entre todos o quê? O matrimônio. Então, o casamento, a Bíblia diz que ele é digno de honra, de respeito, é algo que nós devemos reverenciar. Honra fala de reverência, de algo que realmente é importante, não é? Honra fala de importância. Deus criou o homem, depois criou a mulher, e pediu para que eles tivessem filhos, não é? Para constituir a família. Então Deus pede para os filhos, olha só, honrarem os seus pais. A família é tão importante que Deus pede para os filhos honrar pai e mãe. Então, irmãos, a Bíblia, respeito é uma coisa, honra é outra. Por exemplo, eu vou respeitar todas as pessoas, porque o respeito diz em relação a mim. Até sexta-feira eu estava indo para o culto, e eu fiz uma ultrapassagem, mas eu vi um motoqueiro, mas ele estava bem atrás mesmo, então eu acelerei e ultrapassei, mas ele não correu perigo nenhum. Mas aí ele passou, irmãos, e começou xingar, né? Começou a xingar, e ali eu pedi perdão, porque o respeito não diz a ele, mas diz a mim. O respeito diz a mim, não diz a ele. Então, porque se eu fosse tratado do jeito que ele estava me tratando, eu ia brigar com ele. Mas o respeito diz a minha pessoa, não a outra pessoa. Então, sempre quando eu respeito, trato a pessoa com dignidade, diz respeito a você. Então, você respeita por causa de você. Agora, a honra não. A honra é diferente. Você honra por aquilo que a pessoa é. A honra não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que a pessoa é. Deu para entender a diferença? A honra, o respeito é por aquilo que você é. Agora a honra é por aquilo que a pessoa é. Como ela é digna de honra. Por exemplo, o pai, digno de honra. A mãe, digno de honra. O casamento é digno de honra. Então, tem coisas, irmãos, que nós vamos ver, nós vamos honrar, porque são pessoas que são dignas de honra. A honra é por aquilo que a pessoa é. Então Deus pede para os filhos honrarem os seus pais. Por quê? Mas a Bíblia não está dizendo se o pai é bom, se o pai é ruim. Não, o pai é pai. Ele sendo ruim ou bom, ele é pai, ele é digno de honra por aquilo que ele é. Não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele quer. Honrar a mãe, honrar o pai, né? Porque Deus ama a família. Então a Bíblia diz que o homem precisa honrar a sua mulher, porque a mulher é digna de honra por aquilo que ela é. Irmão, é a sua companheira, você vai viver, não é, todos os dias da sua vida com ela. O homem precisa honrar a mulher precisa honrar o marido. Os pais também, irmãos, honrar os filhos também. Os filhos também são dignos de honra por aquilo que os filhos representam para nós. Então é muito importante você entender a honra, porque existem pessoas que são tão importantes que por aquilo que ela representa para você precisa honrar, né? E a honra fala mais do que respeito, não é? Ela fala de importância, ela fala de amor, ela fala de você valorizar, amém? Então é muito importante você saber quem você deve honrar na sua vida. Efésios 5:31 diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então a Bíblia diz que, olha só, quem instituiu o casamento? Deus. O homem deixa pai e mãe, une a sua mulher, os dois se casam, se tornam um só. Agora, irmãos, eles são um só perante Deus, não é? Eles se unem e se tornam um só. Então, primeira coisa, creia que a sua família é de Deus, amém? Creia que a sua família é de Deus. Então tem gente que fala assim, será que eu casei certo? Será que é essa família que Deus quer para mim mesmo? Irmãos, essa é uma crença que, a crença de dúvida, ela vai, olha só, isso aí é uma crença, isso vai te dar possibilidade para você largar a esposa, largar o esposo, ir embora. Por quê? Porque você não está bem definido, a importância, a honra que tem o teu casamento, a honra que tem a sua família. Você precisa quebrar crenças que são duvidosas, crenças que não são bíblicas, crenças que muitas vezes o diabo está falando na tua cabeça, não é? Eu não sei se essa mulher é para mim. Você não casou? É aliança, amém? E muitas vezes, irmãos, é assim, vai ter problema no casamento, mas vai fazer parte para o crescimento, vai fazer parte para você também conhecer você, trabalhar na sua vida. Eu passei um momento que foi bom para mim, porque eu procurei saber algumas coisas, e isso me fez crescer, me fez ver a vida de uma outra forma, não é? Então tem coisas que você vai passar no casamento, e é problema, mas irmãos, isso faz parte do processo, faz parte do crescimento. Porque, irmãos, é no casamento que Deus vai tratar a sua humildade. Com certeza, irmão. Pastor, tem que engolir sapo? Sapo. Você engole um monte de coisa, né? Irmãos, é no casamento que Deus te quebranta. É no casamento que Deus, né, te torna mais humilde. É no casamento. O casamento, irmão, ele é a escola de Deus, é a escola do quebrantamento. Bem-vindo à escola do quebrantamento. Glória a Deus. Aí tem uns jovens que falam, pastor, eu quero casar. Glória a Deus, é maravilhoso o casamento. Mas fique entendendo que é maravilhoso, mas vai ter os momentos que Deus vai trabalhar na tua vida. Amém? E tem uns que não suportam, porque não é fácil, é ou não é? Mas Deus não falou que ia ser fácil. Deus falou que está com você, mas você tem que se quebrantar, ser um homem de Deus de verdade no casamento, amém? Porque é muito mais fácil você abandonar e arrumar outra. É mais fácil, né? Amante, né? Amante, irmão, o nome é amante, já é um nome feio, né, irmão? É amante, não é? Eu quero ver esposa, não é amante, é esposo, aí eu quero ver, não é? Aí, irmão, é o dia a dia, aí é o processo, e é maravilhoso, amém? E é maravilhoso. Irmãos, olha só, e todos os sonhos de Deus, 100 pessoas, vou dar um exemplo, você ganhou uma passagem para Bora Bora, para você ir sozinho, te pergunto, tem graça? Bangalô, sozinho, tem graça? Não tem graça, irmão. Você pode ir embora, você pode ir lá em Dubai, sozinho, tem graça? Onde você está? Estou em Dubai aqui, irmão, irmão, sozinho. Você viu que, olha, presta atenção, você é abençoado, você tem pai, você tem mãe, você tem família, você tem esposa, você tem filhos, então, você tem amigos. Então presta atenção, querido, honra a sua família, porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você estiver sozinho, engraçado, quando a pessoa está morrendo, irmão, ela não fala, vê quanto eu tenho no banco, vê quanto, meu extrato bancário, o que ela quer ver quando está morrendo? Filho, não é? Pai, mãe, não é assim? Quer ver pessoas, por quê, irmãos? O que tem valor, então, ainda que você possa ser um milionário, um multimilionário, 100 pessoas, não tem sentido nenhum, não tem graça nenhuma. Imagina um carrão e não tem ninguém para andar com você. Tem graça? Então, irmãos, até para você celebrar tem que ter gente. Comprei um carro novo, comprei uma Ferrari, chamar meus amigos aqui, chamar minha família que me ama aqui, que bênção, tem que celebrar, porque agora sozinho, irmão, você comprou, comprei. Já viu que tem gente se matando com dinheiro? Porque dinheiro, irmãos, 100 pessoas,
não é nada. A primeira coisa que precisamos fazer como cristão é tirar as dúvidas. Tire essa dúvida aqui. Será que é de Deus? Irmão, oxente, my love, em nome de Jesus, acredite que a tua família é de Deus, amém? Olha bem forte aí para o teu amigo aí, fala, convence ele, fala, tua família é de Deus. Fala, tua família é de Deus. Agora, olha só, nós não podemos, você pode trocar de pai? De mãe? Irmãos, tem um filme, estou assistindo muito filme, hein? Você assistiu, pastora Tati? Clique, quem assistiu o Clique? Assiste o Clique. Assistiu, Bruno? Clique. Ele tem um controle remoto universal, irmão, que ele vai passando a vida dele. Então, no momento que ele não quer, ele passa. Só que o que acontece, irmão? Você tem que assistir. Porque vai passando os momentos, só que aí, irmãos, você tem que assistir. Não, eu vou falar para você assistir. Então, é muito bom. E ali é uma lição de família, não é? É uma lição de família. Então, não podemos trocar os pais? Não. Não podemos trocar os filhos, não é? Olha como a família é importante. Você não troca o pai, você não troca o filho. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Pronto, não tem como trocar. Deus também não quer que troquemos de cônjuge. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Amém? Deus odeia o divórcio. Por quê, irmãos? Porque essa é a família que Deus te deu. Amém? Você tem que ter foco. É foco nesse homem, é foco nessa mulher, meu filho, em nome de Jesus. Por quê? Porque onde tem foco tem poder. Você tem que focar, né? Quando o foco expande. Agora, porque, irmão, tem várias mulheres. Você vai ficar olhando para várias mulheres? Vários homens. É isso que Deus quer? Não. É uma pessoa só. É uma pessoa que Deus tem para você e pronto, acabou. E depois que casou, irmãos, é aliança. Amém? O que precisamos mudar são as nossas crenças. O que eu preciso mudar? As minhas crenças. Porque tem dúvida. O diabo muitas vezes lançou uma dúvida. Muitas vezes você viu o teu pai, a tua mãe, alguém que né, foi infiel. E nisso você aprendeu também a ser infiel. Você aprendeu também a não valorizar. Isso tem que mudar. Porque tudo que você vê, ouve, sente, vira uma crença. O que podemos mudar são as nossas atitudes. Todos precisam estar convencidos da palavra de Deus. Então, irmãos, o que tem que ser o nosso convencimento? A Bíblia é o nosso convencimento. Então, se a Bíblia diz, está dito e acabou. O que precisa prevalecer é o que Deus pensa. Para isso precisamos de fé, de crença. Fé que minha família é um presente de Deus. Glória a Deus. Você sabe, irmãos, que Deus falou comigo para eu casar com a minha esposa. Já contei meu testemunho aqui, eu ouvi a voz de Deus, mas teve um momento que eu falei assim, essa mulher não é de Deus para mim. Eu já falei. E eu creio que ela já falou também que eu não era de Deus. Porque vai ter momento, irmão, que o negócio não é fácil não. Aperta ou não aperta o calo? Mas aí, irmãos, o que te faz você ficar casado? Fala comigo, temor a Deus. Amém? É o temor a Deus. É o temor a Deus. Porque tem hora que tem que nem um pastor amigo meu falou assim, eu nunca pensei em me separar, nunca. Eu disse, pastor? Ele disse, verdade. Eu só pensei em matar ela, mas nunca... eu nunca pensei em separar, só de matar. Então quem sabe você está igual esse pastor, você nunca pensou em separar, só em matar, mas não mate, irmão, não matarás. Agora olha só, irmãos, tem família perfeita? Família margarina? Família perfeita, irmão, margarina. Irmãos, toda família vai ter as suas imperfeições, porque nós somos imperfeitos. Vai ter imperfeição? É claro, irmãos, que assim, muitas vezes vai ter a separação devido à traição, devido a, né, muitas vezes a agressão, o abandono, infelizmente. Mas não era para ser dessa forma. Mas quando tem perdão, amor, gratidão, humildade, fé, tudo se... Porque, irmãos, aí entra os princípios. Princípio do perdão, do amor, da gratidão. Porque aí, irmãos, o casamento é o cenário correto para você praticar a palavra. Porque é ali que você vai ter que praticar o amor, o perdão, gratidão, humildade, fé, certeza. Então, irmãos, é ali que eu pratico. Irmãos, porque ser cristão sem ser casado é muito fácil. Eu quero ver você ser cristão casado.
porque é ali que você vai praticar a palavra dentro do teu casamento. Glória a Deus, dentro do seu casamento. Então o sucesso, olha só, de uma sociedade depende do sucesso da família. Irmãos, quantas pessoas estão na rua? Você viu quantas? Irmãos, você vai em São Paulo, dá desespero. Por que as pessoas estão nas ruas? Eu estava vindo para cá, acho que foi no sábado, e tinha um rapaz pedindo dinheiro. Irmão, um cara bonito, fala melhor do que eu, e ele na rua. Eu disse, como que um cara desse está na rua? Bonito, cara bonito, moreno bonito, falando um português bonito. Eu falei para minha esposa, como um cara desse está na rua? Como que pode? Mas sabe o que é isso, irmãos? Quando a família, tem a degradação da família, aí nós vamos ter problema, porque a família é a base, né, da sociedade. A forma como a sociedade define moralmente a família, estabelece os padrões de conformação da personalidade e da futura geração. É a família. Dessa forma podemos prever o caos ou a organização da sociedade. Então, olha só, irmãos, uma família forte, não é? Vai ser uma sociedade forte, uma nação forte, porque são as famílias que fazem realmente uma nação. A criança aprende o que vivencia. O lar é a primeira e a mais fundamental escola da vida. Irmãos, presta atenção, se uma criança nascer numa família funcional, numa família estruturada, com amor, com educação, nunca a pessoa, irmãos, vai estar numa rua, vai estar jogada, não é? Ela vai ter realmente limites, ela vai ter importância, porque são 5 coisas que nós precisamos como pessoa. Nós precisamos de pertencimento, então toda criança precisa pertencer, não é? Pertencer ao papai, à mamãe. Por isso que é importante a igreja, pertencer a uma igreja. A igreja, irmãos, ela tem um papel de pertencimento. Você pertence à família de Deus, amém? Depois do pertencimento vem a importância. Toda criança precisa sentir importante. Por isso que a igreja também, né, é importante, porque nós também nos sentimos importantes. Deus usa cada um nos seus dons. Nós sabemos que Jesus morreu por nós. Nós somos tão importantes. Você é tão importante que Jesus morreu por você. Papai te ama muito, você é importante. Você não é mais um, você é uma pessoa muito especial, muito importante. Então, pertencimento, importância. Outra coisa, conexão em amor. Queridos, é muito importante ali o pai e a mãe estar juntos ali com o filho, porque ele vai sentir o quê? Conectado em amor, não é? E quando tem conexão em amor, a criança se sente amada, protegida. E isso também na igreja tem, né? Nós temos conexões em amor também. E também é muito importante missão, não é? Quando o filho nasce ali com o papai e a mamãe, ele sabe que tem missão, ele ajuda em casa, ele sabe da importância dele na sua casa, e é muito importante ele sentir o quê? Que ele tem uma missão, ele tem um significado. A igreja também faz isso, né? Nós estamos aqui, nós temos uma missão de evangelizar, de ganhar pessoas para Jesus. Olha só, irmãos, a igreja faz a mesma função da família biológica. A família espiritual faz a mesma função da família biológica. Olha só, as duas coisas, e limites, né? O pai coloca limite, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. A igreja também, irmãos, o próprio Deus coloca limites em nós. Nós precisamos obedecer os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos transpassar os limites da palavra de Deus. Então é nele que se forma o homem do bem, que ampliará os horizontes do amor nos dias futuros, ou o tirano genioso, que pensa que o mundo existe para gerar em seu redor. Então muitas pessoas vêm de um relacionamento nulo ou crítico com os pais. Eles nem sabem, irmão, tem gente que nem sabe o que perdeu em relação aos pais, porque não os tiveram. Quem não teve pai, quem não teve mãe, ou quem não teve um ou outro, geralmente as pessoas não têm pai, né? E por isso que tem um grande problema, porque a mãe é muito difícil a mãe abandonar. Eu já vi mãe que abandonou, mas é muito difícil. A mãe é aquela que ela tem a nutrição, o aconchego, mas muitos pais, infelizmente, né, acabam abandonando seus filhos. Essa abordagem se apresenta como uma alternativa para que se resgate, principalmente através dos relacionamentos com Deus, todo um quadro de valores que deveriam ser legados através da cobertura familiar. É o mapa para se observar as relações familiares, suas funções e resultados. Agora, vamos ver agora, irmãos, a importância do pai da família. Então, se você é filho, você vai ver a importância do seu pai. Se você já é pai,
olha só a importância que você tem na sua família. O relacionamento com o nosso pai, olha só, irmãos, é uma preparação para um relacionamento livre com a paternidade divina. O pai, olha só que tremendo, irmãos, ele representa Deus. Quando você tem um pai presente, um pai amoroso, um pai, você vai ter facilidade em reconhecer Deus como teu pai. O grande problema de muitas pessoas, sabe por que tem muita gente na rua, irmãos? Fala comigo assim, paternidade. As pessoas, elas têm problema de orfandade. As pessoas estão na rua por causa da falta do pai. Você não sabe a importância de um pai. Então, quando não tem um pai, as pessoas, elas, ainda que ela tenha só a mãe. Eu contei aqui para vocês da prisão dos Estados Unidos. Dia das Mães, acabou os cartões que mandaram para as mães. Teve o Dia dos Pais. Uma prisão de milhares de presos, só 2 mandaram um cartão para os seus pais. 2 presos mandaram o cartão para os pais. De milhares. Por que está acontecendo isso? Então, querido, olha só a função do pai. E o pai, ele traz a presença de Deus. A pessoa que tem um pai tem um relacionamento melhor com Deus. O modelo de autoridade paterno é responsável em relação aos filhos pelos elementos que fundamentam a capacidade de liderança. Olha só o que o pai faz. O pai dá direção, limites e segurança. Fala comigo assim, uau. O pai que dá direção. Quem nasceu sem um pai, muitas vezes não é só sem um pai que morreu, foi embora. Um pai ausente. Um pai que não conversa, um pai que não está presente na vida dos filhos, um pai que só se preocupa em trabalhar e está muitas vezes num bar, ou só ganhando dinheiro, não é? Ele é um morto-vivo, né, irmão? Ele é pai, mas não tem tempo para os filhos. Ele é ausente. Então tem, mas ele não está ali. É o pai que coloca limites. Então, se a pessoa ela não sabe os limites, porque faltou o pai. E é o pai que traz segurança também. Então vamos lá, ó. Direção, função do pai, direção. O perfil do referencial do pai produz nos filhos o senso de orientação e propósito na vida. Uma facilidade ou dificuldade de discernir e estabelecer as prioridades certas. A capacidade ou a incapacidade de desfrutar da identidade. Discernir a vocação, saber o que é e o que não é. E saber o que quer e o que não quer na vida. Então o pai, é ele que dá a direção. Quando não tem o pai, a pessoa fica perdida. Ela não vai ter direção na sua vida. Pessoas que tiveram um pai presente, têm uma facilidade natural e sobrenatural de entender o propósito para o qual elas existem. O pai dá essa direção. Segundo, limites. Disto vem o nosso quadro de valores. Então, o pai dá limites. Limites estabelece a noção de sanidade moral. O que é sanidade? Uma pessoa sã, moralmente. Ela sabe os valores dela. Uma pessoa sã, moralmente. Sanidade vem de são. Uma presença sadia dos limites certos vai assegurar que faremos as escolhas morais corretas na vida. Então aquela pessoa ela tem limites, então ela sabe os seus valores, o que ela tem que fazer, porque ela tem limite. Por que a pessoa, irmãos, ela vai para o mundo do crime? Faltou limite. Eu lembro uma vez que, não é? Eu achei uma bicicleta, irmãos. Cheguei em casa, os meus pais fizeram eu voltar para ver se eu achei a bicicleta mesmo. Isso é limite. Não, você não roubou? Não roubei. Tenho certeza? Tenho. Vamos lá então, irmãos. Isso foi muito bom para mim. Sim ou não? Então este é o aspecto fundamental da formação do caráter. Caráter é o somatório das nossas escolhas. Então as nossas escolhas estão relacionadas com a forma pela qual assimilamos o conceito de lei e autoridade. Então, eu tenho um limite, eu reconheço a autoridade, eu sei o que é lei, eu vou respeitar a lei, porque eu tenho um limite. Nosso conceito de lei e autoridade tem como referencial principalmente um modelo paterno. Agora, olha só, irmãos, os valores, os princípios, o estilo e o espírito de liderança, a motivação e a forma de comunicar valores do pai, são determinantes fundamentais em relação aos limites adotados pelos filhos.
Limites estabelecidos pelo estilo de vida do pai vão determinar o nível de proteção ou desproteção moral e espiritual dos filhos, porque os filhos estão olhando para os pais também, como que eles vivem, é ou não é? O pai, olha só, vai afirmar a consciência moral dos filhos, ele afirma a consciência moral. O pai também afirma a consciência sexual dos filhos. Muitas vezes pensamos que enquanto o pai é o referencial sexual do filho, a mãe é para a filha. A gente pensa assim, né? Mas não é. Porém, a afirmação sexual, tanto do filho quanto da filha, são estabelecidos pelo pai. É o pai que fala para a filha assim, você é uma mulher, e ela vai ser uma mulher. É o pai que diz, você é um homem, e você vai ser um homem. É o pai. Você viu quantas pessoas com problema de homossexualismo, lesbianismo? O homossexualismo ou lesbianismo são disfunções ligadas sempre à figura paterna. Sempre à figura paterna. O pai, muitas vezes, não confirmou a figura paterna do filho, ou da filha. Ou então, nasceu a menina, ele queria um menino. Deu chuteira para ela. Deu a chuteira. Nós tivemos um caso, uma jovem me procurou aqui, irmãos. Pastor, meu pai queria um menino. E quando eu nasci, ele ficou decepcionado. E não aceitou a menina. O que ela se tornou? Lésbica. Porque é o pai que define. Você viu como é a importância do pai? É o pai que define. Então, irmãos, não adianta muitas vezes a gente julgar muitas vezes aquela pessoa, né, pela opção sexual dela. Faltou o quê? Faltou um pai para trazer limites, para afirmar. Olha só que legal, irmãos. O judeu, quando uma criança, um adolescente faz 12 anos, tanto como menino, como menina, ele faz uma festa. Se for a menina, ele chega na festa e fala assim, você é mulher. E ele vai afirmando a sexualidade da sua filha, e vai declarando. Irmãos, é o pai que faz isso. Quando é homem, você é homem, e você vai prosperar, e ele vai abençoando o filho. Irmão, já viu o judeu pobre? Porque o pai fala assim, você nasceu para prosperar, para se dar bem na vida, para ser um empreendedor, e ele começa a liberar sobre os filhos o quê? Direção, limites, ele começa a abençoar os filhos. Uau! Irmãos, se nós resgatássemos essas tradições, né, irmãos, como seria importante, né, entender isso, mas dá tempo, né, irmãos, dá tempo, em nome de Jesus. Terceiro, função do pai, proteção. Então, o pai dá direção, o pai dá limites, o pai dá proteção. O senso de segurança e confiança que constrói a autoestima vem pelo perfil do pai. O posicionamento, o espírito de presença, iniciativa, provisão, comunicam segurança e descanso. Quando um filho confia no seu pai, e chega no horário de almoço, ele não está preocupado se vai ou não ter o almoço, eles simplesmente sentam à mesa para se servirem. Eles sabem que vai ter o almoço, e que toda a família estará sentada ali desfrutando da provisão dos pais e de Deus. A maneira como o pai desempenha a sua função no lar, pode comunicar descanso e segurança aos filhos, ou então, se ele some, produzir uma ansiedade compulsiva, que estressa a alma e provoca distúrbios emocionais. Quanta gente com ansiedade, insegura, porque não tiveram um pai que trouxeram proteção. Em contrapartida, crianças que tiveram pais que as protegeram, e corrigiram de maneira sadia, estão abertos para enfrentar os desafios da vida sem medo. São as pessoas seguras que aprenderam com o pai a confiar e a depender de, e a pessoa que confia no pai, vai ter proteção e vai confiar em Deus. Lembra que o pai, ele é um modelo para confiar em Deus. O perfil do pai vai determinar o nível de segurança ou insegurança da personalidade dos filhos. Já viu gente muito medrosa, irmãos, pode ver, não foi criado com o pai. Uma pessoa que é extremamente, né, ela tem uma insegurança crônica, pode ter certeza que teve a ausência do pai. Agora, irmãos, então fala comigo assim, a função do pai é 3, são 3. Fala, a função do pai são 3. Fala comigo assim, direção, limites e proteção. Olha como é importante um pai na família. Será que Deus colocou pai e papai só por colocar? Não. Deus sabe o que está fazendo. Agora, olha a importância da mãe na família.
A função da mãe, submissão e apoio. A mãe é a preparação, enquanto o pai é a preparação para Deus, o pai, a mãe é a preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Olha que lindo, irmãos. A figura da mãe comunica descanso, dependência do Espírito Santo. Através da mãe aprendemos a receber, somos alimentados. Pessoas que tiveram uma mãe presente têm uma facilidade natural de estabelecer um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que também é nutridor, consolador, advogado e etc. Quando ninguém não nos compreende, a mãe pode fazê-lo sem dificuldade. Mãe é mãe, né? Mãe compreende ou não? A mãe compreende, irmão. A mãe é mãe. Segundo, submissão e apoio. Então, não, é o primeiro. Submissão e apoio. Quando estamos em perigo, a mãe percebe e intui a situação, não é assim? Quando estamos desacreditados, a mãe continua acreditando e investindo. A cobertura espiritual de uma mãe presente produz sensibilidade e abertura para receber os dons e desfrutar da manifestação do Espírito. O modelo de autoridade materno é responsável em relação aos filhos pelos elementos que fundamentam uma capacidade administrativa. Olha só, vínculos, nutrição e organização. Então, a mãe traz o relacionamento com o Espírito Santo, vai trazer submissão, apoio, e vai trazer 3 também. Olha só, vínculos. Uma pessoa que teve uma mãe presente, ela vai saber fazer amigos, vai ter vínculos, vai saber conversar, né? Nutrição de cuidar, nutrição fala de cuidado e organização. Então, relacionamentos, cuidado e organização. Uma pessoa que teve uma mãe. Vínculos, relacionamento. Uma pessoa que tem vínculo, que teve uma mãe, confia nas pessoas, não é? Perdoa, tudo por causa da mãe. Então vamos pelos vínculos. Vincular-se significa entrar em relação, integrar-se e ganhar autonomia dessa relação, proporcionando desinibição e naturalidade em estabelecer relacionamentos. Pessoas que tiveram uma mãe presente, que tenha desempenhado o papel de edificadora do lar, têm a tendência de desenvolver os novos relacionamentos com extrema facilidade, por causa da mãe. A mãe, ela gera os vínculos. Elas podem confiar nas pessoas e até mesmo são capazes de dar novas chances para uma pessoa que a decepcionou e receberam isso da mãe. Se for uma mãe funcional, né, irmãos? Se for uma mãe disfuncional, que fala que não pode confiar em ninguém, a pessoa também não vai confiar, não vai dar chance para ninguém também. Relacionamento se torna um fator primordial na vida da pessoa. Em contrapartida, pessoas que tiveram uma mãe ausente ou ferida, desenvolveram problemas crônicos e bloqueios de relacionamento. Então, quem não teve uma mãe, ausência de mãe, ou uma mãe ferida, desenvolve problemas crônicos e bloqueios de relacionamento. E tem muitas pessoas assim, ela não consegue não consegue perdoar, é muito ressentida, qualquer coisa se ressente, porque teve bloqueio com a mãe. Aí tem bloqueio de relacionamento. Para essas pessoas, começar um novo relacionamento ou ter que confiar em alguém pode ser um grande desafio. A tendência é se isolar, inibindo-se ou criticando. Tudo porque teve uma mãe ausente ou uma mãe ferida. Pessoas extremamente tímidas ou críticas são, respectivamente, o subproduto de um relacionamento ausente ou quebrado com a mãe. Então, ou ela é muito tímida, ou ela é muito crítica. E muitas vezes, mano, não é nem a mãe teve que trabalhar, a mãe teve que se ausentar porque não teve o pai era alcoólatra, a mãe teve que fazer papel e deixou a criança sozinha. Na verdade, irmãos, no Brasil, infelizmente, muitas vezes os filhos são criados sozinhos, né? Porque o pai vai embora e a mãe tem que ser o pai e a mãe, né? Traumas como perda da mãe por morte, abandono ou divórcio podem gerar um quadro de rejeição que pode bloquear e isolar essa pessoa. Um constrangimento esmagador impede a pessoa de se expressar e ser naturalmente ela mesma. A capacidade de expressar e construir relacionamentos sadios é afetada. O perfil da figura materna é o seu estado de presença, vão determinar a liberdade ou a prisão temperamental dos filhos. Então, a figura materna, irmãos, ela que vai determinar a liberdade ou a prisão temperamental dos filhos.
O equilíbrio temperamental é uma herança principalmente da mãe. Então, temperamento recebe da mãe, é os vínculos. Se uma mãe tem um bom relacionamento, a criança vai ter bom relacionamento. Agora, nutrição. Nutrição pode ser definido como atenciosidade, capacidade de exercer cuidado, atenção e apoio. Uma noção de solidariedade e amor depende da presença e do perfil da mãe. A mulher, naturalmente, possui uma sensibilidade emocional e um espiritual mais aguçada que os homens. Sim ou não? A mulher, irmãos, ela é mais sensível emocionalmente, espiritualmente, do que os homens. O que pode ser usado no exercício do papel da mãe, gerando um maior cuidado sobre os filhos, moldando-nos dentro de um contexto de maior sensibilidade emocional e discernimento espiritual. Essa característica fala de uma tremenda capacidade de identificação e empatia. Então, uma criança que foi criada pela mãe, ela tem uma característica tremenda de capacidade de identificação e empatia. Ela tem uma empatia pelas pessoas. Quando você está triste, sua mãe percebe e consola. Quando você adoece, é ela quem mais se preocupa e participa, é ou não é? Quando você está desanimado, é ela quem te encoraja. O maior dom pastoral é uma mãe e mulher de Deus, que nutre o seu filho com um estilo de vida sensível, intuitivo, solidário e caloroso. E quarto, organização. Enquanto o pai governa o lar, a mãe o quê? Edifica o lar. Ela é a organizadora da casa, provendo o ambiente, mas não é só de organizar fisicamente. Ela tem o papel de organizar, fala comigo assim, emocionalmente. É a mulher, é a mãe que organiza o emocional da casa. Então ela é organizadora da casa, provendo um ambiente de ordem e ao mesmo tempo um ambiente aconchegante. Isso exerce um efeito na vida interna dos filhos. Certamente uma vida interior organizada sempre se exterioriza. O princípio da mãe ensina que ela não apenas deve produzir um ambiente físico aconchegante no lar, como também um ambiente emocional que congrega a família. A mãe tem o poder. Irmãos, quando minha mãe era viva, todos os irmãos reuniam para almoçar, juntos. Minha mãe morreu, espalhou todo mundo. Um domingo eu almoçava na minha sogra, domingo na minha mãe. Domingo na minha sogra. Minha mãe morreu, irmãos, os irmãos, porque a mãe tem o poder de organizar, trazer o aconchego. Não é assim? Quem foi assim da mãe? Quem é assim ainda? Aqui é que muitas esposas estão expulsando seus maridos do lar e perdendo-os. É aqui, irmãos, a mulher rixosa, que briga, que reclama, critica. Não é? O marido não tem. Por que o cara gosta mais do bar do que em casa? Chega em casa, a mulher fica falando, enchendo a cabeça. É melhor ele ficar no bar, porque não tem um ambiente bom dentro de casa. Muitas vezes o marido chega em casa cansado e a mulher já vem com uma lista de queixas e cobranças. Quanto mais elas cobram, menos eles. Mulher, Deus está falando aqui. Puxar para nós agora, né? Por quê? Porque o homem se sente o quê? Agredido, desrespeitado. Porque, irmão, toda mulher precisa ser amada, mas todo homem precisa ser respeitado. Esse é o princípio. E a Bíblia diz, né? Homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, submissa ao teu marido. Então, Deus está falando de amor e respeito. Submissão é respeito. A Bíblia ensina que a mulher rixosa é uma tortura para o marido. Histeria, rixas, cobranças, caracteriza a mulher tola que desorganiza, destrói o lar com as próprias. A Bíblia diz que a mulher tola destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Por quê, irmãos? Por causa do emocional. Agora, vamos para os solteiros. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Solteiro, deixa eu ver os solteiros aqui. Solteiros. Vamos resolver isso aqui, ó. Esse aqui casar com aquela lá, que aquela casa. Não, estou brincando. Estou brincando, irmão. Como escolher alguém certo para se casar? Então agora, você é solteiro, né, irmãos? Como escolher alguém certo para se casar? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Presta atenção aqui. Fala comigo assim, vai ser ouro. Fala comigo, vai ser ouro.
Olha para o teu irmão e fala, irmão, é ouro. Pega aí, pega que é ouro. Olha só, algumas qualidades você precisa estabelecer antes de escolher alguém para se casar. Algumas qualidades. Primeira coisa, olha só, você que está solteiro, defina quais são os seus valores primeiro. Você tem que definir quais são os teus valores primeiro. Você que é jovem, qual que é o seu valor? O valor, irmãos, olha só, valores é algo que te faz feliz e que te motiva. Amém? Então, você tem que saber quais são os seus valores. Porque se você não tem valor, qualquer pessoa serve. Já viu que a pessoa que não tem valor, irmãos, ele casa com o drogado, ele casa com aquela pessoa que bate na mãe, ele casa do vagabundo que não trabalha. Por quê? Ele não tem valor. Ele casa com um mentiroso. Ah, agora eu descobri que ele é mentiroso, mas você não viu antes? Porque ele não tem valor definido na vida dele. Amém? Irmãos, parece engraçado o que eu estou falando, mas uma irmã chegou aqui para mim e falou assim, pastor, eu vou casar com aquele irmão, tal, não é? Ele só tem um problema. Foi qual? Ele bate na mãe dele. O que você acha? Eu disse, irmão, é bênção, casa mesmo. Por quê? Porque ele vai deixar de bater na mãe e vai bater em você. O que aconteceu com ela? Apanhou. Irmãos, apanhava. Claro que não está casada mais, porque apanhava do cara. Você deu para entender, irmãos? Se você não tem valores, você vai casar errado. Porque você não tem o seu valor dentro de você. Então vamos dar um exemplo de valores. Amém? Olha só. Valor Deus. Por exemplo, quando estava solteiro, eu queria casar com uma mulher de Deus. Porque o meu valor Deus, irmãos, presta atenção, o meu valor Deus é muito importante. Agora, olha só, então, o que é valor Deus para mim? Tem que ser uma pessoa convertida. Primeira coisa, tem que ser uma pessoa da igreja, convertida. Outra coisa, tem que ser uma pessoa de oração, uma pessoa espiritual, que ama a Bíblia, que ama a igreja. Imagina só, irmãos, eu quero ir para a igreja, a mulher quer ir para a balada. Dá certo? Por quê, irmãos? Os valores não convergem. Não convergem. Os valores não são compatíveis. Porque o meu valor Deus é muito alto. Eu quero estar na igreja. Eu amo a Deus. Eu gosto de orar. Eu gosto das coisas de Deus. Isso é um valor para mim, irmãos, top dos top. É o meu valor. Se eu caso com uma pessoa que não gosta da igreja, que não é convertido de verdade, que não ama a Deus do jeito que eu... Irmãos, eu preciso casar com uma pessoa que tema a Deus como eu temo, que o ame como eu amo. O grande problema, irmãos, do teu cônjuge, não é que ele não ama você, é que ele não ama a Deus. E o homem que não ama a Deus, irmão, ele vai fazer besteira, porque ele não tem valores igual o teu. Então, a questão não é, irmãos. Outra coisa, você vai achar um homem aonde? No mundo? Lá na balada? É esse homem que você quer? Pinguço? Desculpa a palavra? Com muito respeito, com muito amor? Mas é esse homem que você quer para você? Da balada? O que trai? Ou aquele que ama Deus? Ou aquele que teme ao Senhor? Você tem que saber os teus valores. Amém? Então assim, quer casar bem? Estabeleça os teus valores. Deus é um valor importante para você? A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma. Queridos, esse tem que ser o valor. Outra coisa importante, valor família. Irmãos, o meu valor família é muito alto. Eu amo estar com a minha esposa, eu amo estar com a minha filha. Ontem mesmo liguei para Bruno, vamos chupar um sorvete, vamos? Está fazendo cabelo com a Helena lá. 5 horas eu estou livre, vamos chupar sorvete. Eu amo estar com a minha filha, não é? E a filha que eu mais amo, só tenho ela, né? Mas eu amo ela de verdade. Admiro ela, uma pessoa especial para mim. Amo a minha esposa. Irmãos, eu não gosto de viajar sozinho. Eu gosto de viajar com a minha família. Com a minha família. Por quê? O valor família para mim, por exemplo, eu não gosto de pregar em outra igreja. Eu gosto de estar aqui na igreja. Irmão, eu tenho de convite para pregar em outra igreja, eu não vou. Eu gosto de pregar aqui. Eu vou pregar agora quinta-feira numa igreja lá, eu vou amarrado, irmão, porque eu não gosto de pregar. E o pastor, eu quero que você venha aqui. Deus falou para mim assim, não recuso. Eu falei, meu Deus, tem que ir.
Muitas vezes eu mando o Crisão aí, vai no meu lugar, o Emerson, né? Porque o meu valor família, irmãos, é muito alto. É muito forte. Então, por exemplo, você vai casar com alguém, tem que ver, irmão, ó, ele honra o pai e a mãe? Honra o pai e a mãe? Trata o pai e a mãe bem, cuida dos seus pais, ama os seus irmãos, valoriza a comunhão familiar. Que nem eu disse, a mulher vai casar com o cara que bate na mãe. Que valor família ele tem? O rapaz tem. Ele não tem valor família, ele não honra a mãe dele. Não honra, entendeu? Fica viajando, não tem tempo, viaja 21 dias, não para em casa. Se você tem valor família, irmãos, vai dar problema. E aliás, o valor família, se for muito alto para você, você tem que saber até onde você trabalha, porque tem trabalho que vai deixar você infeliz. Porque olha só, os teus sonhos têm que convergir com os teus valores. Amém? Olha só o que aconteceu. Uma mulher muito próspera, sonhava ter um condomínio fechado, comprou uma casa, um condomínio fechado, longe. E ela foi morar para lá. Só que qual que é o problema? O marido ficava longe para o marido tinha que viajar e voltar na sexta-feira, na segunda-feira viajava. Ela também, por ser longe, não podia cuidar dos filhos, mas o valor família era muito forte. Mas qual que acontece? Ela tinha a casa dos sonhos, mas agora não tinha tempo para os filhos nem para o esposo. Tinha a casa dos sonhos, mas o valor família, irmãos, estava convergindo. Ele não tinha tempo mais para o marido nem para os filhos. O que aconteceu? A pessoa, irmãos, começa a entrar em depressão, começa a ficar triste, porque ela não estava batendo os sonhos com os valores. Então, querido, os teus sonhos, os teus alvos para 2023 tem que estar com os teus valores juntos, porque senão vai dar problema. Outra coisa, valor trabalho. É trabalhador? Tem uma profissão, o abençoado? Não, ele ganha R$500 por mês. Não trabalha. É isso que você quer? Não é trabalhar. Pastor, casei com ele, agora fiquei sabendo que ele não gosta de trabalhar. Agora que você viu? Beijou tanto, né? Fez tanta coisa. Outra coisa, irmãos. Ele é provedor, ele é responsável. Sim, irmãos, quando eu fui casar com a minha esposa, eu mostrei para ela o meu olerite. Falei, eu ganho tanto, ó. Você quer casar comigo? É isso que eu ganho. Eu disse, uau. Aí que ela casou. Estou brincando. Mas eu mostrei para ela, não é? Mas trabalhador, tem que ser trabalhador. Não pode ser da gandaia, não pode ser. Não, irmão, tem que ser homem trabalhador, provedor. Mulher também, não é? Outra coisa, valor estudo. Irmãos, você tem valor estudo? Eu estou falando alguns valores, não está na ordem. Você tem que estabelecer os valores estudo. Quer casar com alguém do mesmo nível intelectual, que tem faculdade? Você tem que saber. Você muitas vezes ali tem pós-graduação, uma pessoa. Mas você vai casar com aquele que muitas vezes é nós vai, nós vamos, nós fala tudo errado, vai dar problema. Vai dar problema, irmão. Daqui a pouco vai querer mandar no marido, vai querer. Fiquei sabendo, uma mulher ricona aí, casou com um pobretão, dava briga, vai embora, você não tem nada aqui, vai. Por quê, irmão? O cara não tem nada. E a mulher? Então assim, irmão, não é do mesmo nível. Não é do mesmo nível. A última vez que ele foi mandado embora, pegou as trouxinhas dele e mandou embora lá, e até o cachorro ficou. Valor da obra de Deus, né? Por exemplo, eu tenho um propósito. Por exemplo, a pastora, para casar comigo, ela tinha que saber, ela tinha que casar com o meu propósito. Irmãos, porque você casa com o propósito da pessoa. Mulher, você tem que casar com o propósito do seu marido. E o marido tem que casar com o propósito da sua mulher. Irmãos, os propósitos, Deus não une pessoas. Já viu essa frase? Eu uno propósitos? Sim ou não? Imagina só, irmão, sou pastora, minha esposa quer ser viajante, né? Itinerante. E dá certo. Aí tem a separação. É pastor, irmãos. E a pastora mesmo, a pastora não gosta de pregar em outra igreja, ela gosta de estar aqui na igreja, não é? Porque, irmãos, tem que convergir os valores.
Valor dinheiro. Tem gente, pastor, eu quero uma vida boa, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Você vai casar com quem, irmão? Com quem você vai casar? Você quer ter carro, você quer ter uma casa melhor. Essa pessoa não dá, irmãos, vai dar problema. Então você tem que definir quais são os teus valores. Irmãos, e não tem nenhum problema você ter um valor dinheiro. Eu quero ter uma vida boa, eu quero ter uma casa própria, eu quero ter um carro bom, eu quero viajar. É o seu valor? Tá tudo bem. Mas tem que casar com uma pessoa que tem o mesmo valor que você. Essa aqui pegou. Valor honestidade. Honesto. Irmão, pessoa honesta, ela paga, ela é certinha. Você vai casar com uma pessoa que é desonesta? Uma pessoa que é mentirosa? Uma pessoa que é desrespeitosa? Uma pessoa que é infiel? Então, é um valor para você verdade? Irmãos, não admita mentira. Imagina só se casar com uma pessoa mentirosa, uma pessoa desonesta, que rouba o próprio marido, rouba a própria esposa. Já pensou? Que faz falcatrua. Por quê, irmãos? Se você está com uma pessoa dessa, é porque você não tem o seu valor. E agora, para terminar, a pastora chegou. Vai pregar das 6. Quem quiser ficar das 6 para ver a pregação dela, não é? Fica aí. Como ter uma família feliz? Agora, para terminar, como ter uma família feliz? Primeiro lugar, pastor, o que eu tenho que fazer para ter uma família feliz? Ame a Deus. Primeiro lugar, ame a Deus e o tema. Fala comigo, amar a Deus e temer a Deus. Amar e temer a Deus. Pastor, tudo é só isso? Só isso. Eu amo a Deus e o temo. Por quê? Se eu amo a Deus e o temo, irmão, o meu casamento vai ser maravilhoso. Vai ter os problemas? Vai. Mas nós vamos superar, nós vamos vencer, nós vamos nos perdoar. Os momentos difíceis também nós vamos superar juntos. Amém? Presta atenção, casamento forte, irmão, são casamentos que vencem. Olha para mim aqui. Casamento forte, família forte, é família que vence as tempestades. É família que vence os problemas juntos. Amor a Deus é que faz você fazer as coisas. Vir para a igreja, ler a Bíblia, orar, é o amor a Deus. Temor a Deus é o que me impede de fazer as coisas erradas. Irmãos, eu não quero fazer nada errado com Deus. E, consequentemente, não vou fazer com a minha esposa. Amém? Quem sustenta um casamento? Quem sustenta o casamento? Fala comigo assim, o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Muitas vezes, irmãos, você não foi embora da sua casa pelo temor. Você não abandonou pelo temor. Você continua casado pelo temor. Você ama porque você tomou a decisão de amar, porque você se humilhou, você se quebrantou, você perdoou. Porque, irmãos, é o amor e o temor que sustenta o casamento. E os dois vão se acertar. Amor e temor são imprescindíveis para termos um lar abençoado. Seja grato pela sua família. Expresse a gratidão com atos, palavras e ações. Uma pessoa grata é uma pessoa feliz. Amém? Irmãos, seja grato. Seja grato. Grato a Deus, atos, palavras e ações. Agradeça a Deus pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Agradeça todos os dias. Trabalhe gratidão em você. Uma pessoa grata é uma pessoa satisfeita. Olha só, tira essa insatisfação, essa murmuração, essa crítica que você tem com o seu cônjuge. Só fala mal da esposa, só fala mal disso. Por quê? Porque está faltando o quê? Fala comigo, gratidão. Gratidão, irmãos, ele é o remédio da nossa alma, para nos trazer saúde. Descubra a linguagem do amor um do outro. Por exemplo, olha só, tem pessoa, tem cônjuge que ele precisa do toque físico. Um livro que você precisa ler, As 5 Linguagens do Amor. Quem é casado aqui, irmãos? Esse ano você precisa investir no seu casamento. Leia esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Não adianta eu querer falar português e a minha esposa querer falar inglês. Eu não entendo inglês. Ou eu querer falar mandarim para ela, ela não vai entender mandarim. Não adianta, eu tenho que falar o quê? Se eu é português, então, muitas vezes você está falando uma linguagem, está falando outra. Por quê? Tem gente que gosta de toque físico. Tem pessoas que se sentem amadas quando você toca, quando você abraça. Tem pessoas, irmãos,
que é a qualidade de tempo. A minha esposa, quando eu me casei, no começo ela falou assim, eu me sinto muito sozinho, me sinto muito sozinha. Mas para mim, irmãos, eu estava fazendo a obra de Deus, estava tudo bem. Mas eu não entendia que ela precisava do quê? Qualidade de tempo. E aí muitas vezes, você pensa assim, isso aqui é espiritual, não. Muitas vezes o teu marido precisa do quê? Toque físico, intimidade, beijo, abraço. Teu marido precisa disso, amém? Ele se sente amado. Olha o que aconteceu, nós somos solteiros aqui, mas todo mundo sabe disso, né? Uma irmã chegou uma vez para mim e falou assim, pastor, meu marido quer separar de mim. Eu disse, irmã? Ele quer separar. Falou que não quer mais ficar casado comigo. Eu falei assim, irmã, na noite passada, ele te procurou para ter intimidade com você? Procurou, e você rejeitou? Rejeitei. Ele falou assim, é isso. Ele está pedindo separação por causa disso. Aí ela, será, pastor? Eu falei, verifica, irmã. No outro dia, eu falei, pastor, não é que é isso mesmo? Ele falou assim, como você sabe? Os homens sabem, irmão. Os homens se sentem rejeitados, tadinho deles. Mas não vem na noite hot, não sabe o que eu estou falando também. Fica boiando, então amém, deixa para o ano que vem. Queridos, tem marido que precisa de toque físico, de abraço, de intimidade. Ele se sente amado nisso. A mulher também. É isso mesmo. Aí é avivamento, é tudo que o homem quer. Qualidade de tempo, não é? Irmãos, qualidade de tempo. Muitas vezes é importante você estar mais... Muitas vezes o teu marido também quer qualidade de tempo. A mulher, muitas vezes, irmãos, ela quer toque físico, ela quer abraço, beijo, não é? É importante. Qualidade de tempo. Palavra de afirmação, estou com você. Irmãos, quando a minha esposa... Eu preciso muito de palavra de afirmação. Quando a minha esposa fala assim, estou junto com você. Irmão, eu viro um leão. Um leão, irmão. Por quê? Eu preciso de palavra de afirmação. É uma linguagem de amor para mim. Irmão, quando ela me critica, eu fico mal. Fico chateado e fico bravo. Não é? Tem, irmão, presente. Tem mulher que se sente amado como quando ganha o quê? E Deus está falando aqui. O homem sai assim, irmão, e deixa lá o cartão de crédito e fala assim, amor, pode comprar até R$1.000, parcelado em 3 vezes, porque eu te amo. Irmão, é avivamento. Deixa uma nota de R$100 e fala assim, isso aqui é para você gastar do jeito que você quiser. Meu Deus do céu. Tem umas irmãs até orando em línguas ali, irmão. Serviço, o que é serviço? Irmãos, tem mulher que se sente amada quando o homem vai lavar a louça. Quando leva o lixo. Quando ele troca uma lâmpada, quando ele ajuda a varrer a casa. Troca o nenê. Não é? Troca o nenê, ajuda lá nas tarefas. Irmãos, tem mulher que se sente amada quando o marido ajuda. Aí, irmão. Mas, agora, irmãos, e tem mulher que precisa dos 5. E tem homem que precisa dos 5. Então, respeite a personalidade um do outro. Defina bem os papéis dos cônjuges. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Não é? Acerte as finanças, estabeleça metas financeiras. Quanto nós vamos guardar, o que nós temos que pagar. Dinheiro é um grande problema para muitos casais. E se você resolver isso, o casamento só tem a ganhar. Coloca a sua casa em dia, financeiramente. Porque, irmãos, o marido muitas vezes gasta dinheiro desnecessário. Muitas vezes faz dívida, empréstimo sem falar com a esposa. Compra coisa sem falar com a esposa. A mulher compra sem falar com o marido. Isso não pode. Tudo que for comprar, irmãos, fale, converse. Não é? As finanças têm que estar ajustadas. Por quê, irmãos? Porque finanças boas, olha só, você vai comer fora, você tem que ter dinheiro. Você vai viajar, tem que ter. Você vai comprar roupa, tem que ter.
Você vai comer, se você comer dentro da sua casa, tem que ter, tudo tem que ter dinheiro. Irmãos, dinheiro é para tudo, irmão, no casamento o dinheiro é para tudo. Então, por isso que o dinheiro, irmãos, é um fator determinante para você usufruir. Esses dias eu estava com um discípulo meu, eu disse assim, olha, o teu orçamento está apertado, e você está passando um momento ruim no teu casamento por causa do dinheiro, porque você não tem, ele comprou um carro que não podia, né, estava gastando uma prestação que não podia, o seguro que não podia, e ele não tinha dinheiro mais para investir na família, tinha o carro, porém começou a brigar porque não tinha dinheiro mais para nada. Eu disse para ele assim, vende o carro, compra um carro à vista, sem prestação, porque você vai ter uma liberdade para você sair, viajar, irmãos, e isso faz parte do casamento da família, glória a Deus. Para ir para praia, não tem dinheiro para ir para Long Beach. Onde que é Long Beach? Praia Grande, irmão. Praia Grande, Long Beach. Irmão, e aquela praia, 22 quilômetros de praia, que praia maravilhosa, eu amo Long Beach. Comunique amor de todos os jeitos, irmão, comunique amor, verbal, não verbal, eu te amo, você é especial, trata com respeito, isso comunica amor, por quê? Amor é uma decisão, mas também é um sentimento. Quando você, olha só, eu comunico que eu amo, eu vou pensar então da maneira correta, vou sentir amor, e aí o amor vai brotar. Muitas vezes no amor não acabou, você está faltando comunicar, com atos, palavras e ações, verbal e não verbal, amém? Vida sexual ativa, lembre-se, nós falamos ontem sobre isso, a saúde do casamento está na intimidade. Pastor, não é tudo, mas irmãos, um casamento bom, um casamento saudável, o casal tem intimidade. Sexo, irmãos, foi Deus que inventou. É pecado fora da aliança do casamento. Dentro do casamento, irmãos, a Bíblia diz, nós lemos isso ontem, 1 Coríntios 5,7, para não deixar de ter relações sexuais no casamento, para o diabo não tentar vocês. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala sobre isso. Porque, irmãos, a Bíblia diz, olha, nós lemos, digno do casamento de honra, o matrimônio, bem como o seu leito sem mácula. O leito do casal não pode ter mácula. Ele fala assim, porque é os devassos, o impuro. O que é o impuro? O impuro é aquela pessoa que quer muitas vezes a três, né? Relacionamento a três, isso aí é impuro. Pornografia, impureza. A Bíblia diz para não colocar nada impuro nos seus olhos. Então, a relação sexual, irmãos, é para o casamento. Foi Deus, não foi o diabo que inventou, não. Essa história que o sexo é imundo, é sujo, tem nada de sujeira, não tem nada de imundo. O sexo é de Deus. Esse tabu tem que ser quebrado, mas é no casamento. É no casamento. Então, a vida sexual ativa. Lembre-se, a saúde do casamento está na intimidade sexual. Glória a Deus. Faça a sua parte, abençoe a sua família, em nome de Jesus, e acabou. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.